Em relação à padronização da técnica, eu vou utilizar uma imagem dorsal, só para ficar mais fácil da gente explicar. Mas são 4 pontos a ser avaliados. Então, você não vai avaliar fígado, baço, bexiga, nada disso. Não são órgãos, é especificamente procurando extravasamento de conteúdo para cavidade ou ar. Então, a gente vai fazer 4 pontos. Aqui, 4 pontos. 1, 2, 3, 4 e ponto, acabou. Essa é a padronização, por isso é para ele ser tão rápido. A gente vai começar sempre no recesso diafragma hepático, evoluir para o recesso espleno-renal, cistocólico e o hepatorrenal. Veja bem, se eu tiver uma imagem de líquido livre já no diafragma hepático espleno-renal, eu posso abrir mão do hepatorrenal, porque se ele está em decúbito direito e eu já tenho líquido livre aqui em cima, é claro que aqui embaixo eu também vou ter, né, por conta de gravidade. Se eu não tenho aqui, só tenho aqui, eu preciso ficar atenta, né, para ver se ele vai evoluir, eu vou ter nos outros decúbitos de cima também. Então, se você fez o primeiro exame em direito, no decúbito direito, todos os exames seriados precisam ser feitos com a mesma padronização. E aqui esse decúbito a gente entra por baixo do paciente, já que ele está em decúbito, né, de uma forma que a gente só angule o transdutor. Então tá aqui, ó, a gente vai entrar, essa é a imagem formada, a gente vai entrar bem na região aqui das costelas, a imagem que a gente fala que a vesícula biliar tá beijando o diafragma, em que a gente vê bem pertinho a vesícula. Entre órgãos avaliados, o único que a gente avalia é bexiga e vesícula biliar, tá? A gente vai ver sobre a sua integridade e sobre a sua distensão. Como eu comentei que ruptura de vesícula biliar pode ser um causador de abdômen agudo, a gente avalia se existe alguma alteração. Se existe qualquer tipo de alteração nessa região e diagnosticado pelo médico não radiologista, líquido livre ou uma imagem alterada da vesícula, é recomendado esse animal passar por um exame completo para entender se essa é a causa. Aqui na nossa imagem 2, a gente vai estar avaliando então o recesso espleno-renal. É comum que a gente veja um pedaço de baço e de rim, né, nessa janela, utilizando aqui o espaço retroperitoneal. Então a gente vai ver líquido livre tanto na cavidade abdominal quanto no espaço retroperitoneal também. Aqui nesse exemplo, a gente já está indo para o recesso cistocólico, em que a gente vai ver bem entre o colo descendente e a bexiga. Então aqui, ó, o colo descendente, nesse caso eu tenho um pouquinho de líquido livre, uma janelinha de líquido aqui, então a gente vai procurar a presença desses líquido livre anecóico. E é justamente nessa janela, gente, que eu vou avaliar a bexiga. Então eu vou procurar se a bexiga está distendida. Lembrando que uma bexiga distendida não significa que ela não está rompida, tá? O exame que avalia a ruptura de bexiga seria um exame contrastado pelo raio-x. Quando a gente falar de trato urinário, eu vou comentar isso. Mas esse é o exame de eleição. O fato de eu ver ela distendida é um bom sinal. A chance de ser ruptura é menor, porém rupturas pequenas podem acontecer e a gente ainda vê ela cheia. Olha lá, vamos ver esse vídeo agora? Aqui a gente tem bexiga e a gente tem líquido livre embaixo dela, ó. Um líquido livre anecóico, ainda mais se esse animal tem decúbito, né? A gente vê o líquido livre aqui embaixo. E por fim, né, o recesso hepatorrenal, que na imagem a gente ergueu um pouquinho o animal, veja como ele estava com os hematomas mais nessa região inguinal, né? O que é muito comum? O paciente em atropelamento, ele foge, a cabeça sai e a perna fica. Então, normalmente, nossos traumas automobilísticos, eles se concentram mais nessa região pélvica. Então, sempre fiquem bastante atentos ao recesso cistocólico e aqui a bexiga. Né? Por fim, aqui no recesso hepatorrenal, a gente vê um líquido livre, ó. Tem uma janelinha aqui também, justamente por esse decúbito, né? Acaba que o líquido, ele desce. Então, tem o líquido livre, eu preciso me desesperar e sair correndo para a cirurgia? Não, a gente vai monitorar a evolução dele, eu já vou comentar como a gente quantifica isso, mas eu vou ver se ele está aumentando. Então, em algumas pesquisas mostra que no momento 0 não tinha líquido livre, no momento 1 tinha, ele evoluiu e depois parou, né? Ou então no momento 1 tinha e nos outros momentos ele estabilizou e depois ele foi sumindo, tá? Então, é importante acompanhar. Aqui no vídeo, ó, a gente consegue perceber ali entre o fígado e o rim, aqui, ó, pessoal, aqui essa pocinha de líquido livre anecóico, tá bom?